Convidá-los para abrirmos a palavra de Deus em Êxodo capítulo 20. Êxodo capítulo de número 20. Vou ler, peço que você acompanhe a leitura da palavra de Deus. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e a tua mãe, para que prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença a teu próximo. Até aqui, queridos, a leitura da palavra do Senhor Deus. Nós vamos orar neste momento. Senhor, graças te damos, ó Pai, pelo grande privilégio de nessa manhã podermos abrir a tua palavra e meditar acerca dela. Rogamos que o teu Santo Espírito possa nos capacitar nesta hora, iluminando os nossos corações, para que possamos assim compreender a tua palavra, guardá-la em nossos corações e vivermos de acordo com ela para a tua glória. Essa é a oração que a ti fazemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, a lei de Deus é um dos temas mais recorrentes em todas as Sagradas Escrituras. Ao mesmo tempo que também esse é um dos assuntos mais frequentemente mal compreendidos pela igreja. Então, muitos erros são cometidos em relação ao significado da lei, em relação à função da lei, em relação à aplicação da lei para a vida do cristão. Então, não é incomum você ouvir frases do tipo: o cristão, ele é guiado pelo amor e não pela lei. Ou, o cristão, ele não precisa ficar estudando a lei porque ele vive no tempo da graça. Ou ainda, é por meio da nossa obediência à lei que nós seremos salvos. Veja, muitas vezes, por falta de um ensino sólido, pessoas acabam negando a validade da lei para o cristão, ou atribuindo à lei um papel que ela não possui na salvação. Diante disso, hoje nós vamos iniciar um estudo sobre a lei de Deus. E como essa expressão lei de Deus, ela é uma expressão abrangente,
podendo se referir tanto à lei cerimonial, quanto à lei civil, quanto à lei moral, é importante nós delimitarmos o que de fato nós vamos nos concentrar aqui. Nós vamos estudar a lei moral de Deus, que está resumida nos 10 mandamentos. Então, a lei moral, ela não foi apenas um código ético da nação de Israel, mas como nos ensina as Sagradas Escrituras e também nos confirma os nossos símbolos de fé, a lei de Deus, ela é a norma santa, justa e boa. Ela é útil para revelar o caráter de Deus, para expor o pecado do ser humano e para guiar o crente em santificação. Começaremos hoje, então, queridos, o estudo da lei de Deus, abordando alguns aspectos introdutórios, e na próxima semana nós começaremos a analisar um por um dos 10 mandamentos. Então, hoje o nosso estudo vai ser um estudo introdutório à lei de Deus. E nós vamos começar tratando sobre um ponto que é muito importante: a lei de Deus, seu significado, suas divisões e o seu resumo na lei moral. Então, vamos começar entendendo isso aqui, que é fundamental, que é básico, que é essencial para o estudo dos 10 mandamentos. Primeiro, o significado da lei de Deus. Precisamos entender o que é a lei de Deus. De um modo geral, podemos dizer que Deus proferiu e revelou diversas determinações e deveres para o homem em diversos momentos da história da humanidade. Então, essa vontade revelada de Deus para o homem se constitui na sua lei. E essa lei, ela é dividida e recebe algumas classificações pela nossa teologia reformada. Os nossos símbolos de fé, eles classificam a lei de Deus em 3 tipos, conforme ela é apresentada nas Sagradas Escrituras: a lei civil, a lei cerimonial e a lei moral. Primeiramente, pensemos na lei civil que foi dada a Israel. Ela tinha a finalidade de regular a sociedade, o Estado teocrático de Israel. Era temporal e foi necessária para aquela época em que ela foi escrita, mas foi específica para aquele momento da história da redenção, para aquele momento em que havia uma teocracia ali na nação de Israel. Então, como tal, ela não se aplica a nós hoje, a nossa sociedade. Pode haver princípios que nós podemos aprender com aquela lei, sim, mas a lei civil de Israel, ela não deve ser aplicada aos nossos dias, literalmente. Segundo, a lei cerimonial. Pensemos agora nesta que é a lei cerimonial. Ela consistia basicamente na legislação cerimonial prescrita para o culto do Antigo Testamento. Então, ela tinha como finalidade mostrar aos homens a santidade de Deus, apontar para o Messias, o ungido, o Senhor Jesus prometido ali e representado por aquelas figuras ali do culto do Antigo Testamento. E como tal, esta lei cerimonial, ela foi cumprida com a vinda do Senhor Jesus Cristo, de modo que ela não se aplica a nós hoje. Então, aquela legislação
referente ao culto do Antigo Testamento, ela foi toda cumprida em Cristo. Nós não precisamos mais dos sacrifícios, dos sacerdotes, porque de fato Cristo é o sacerdote que veio oferecer o sacrifício perfeito de uma vez por todas para a nossa salvação. E aí nós temos a terceira classificação da lei de Deus, que é a lei moral. Veja, a lei moral, ela representa a vontade de Deus para o homem no que diz respeito ao seu comportamento e aos seus deveres. Ela tem a finalidade de deixar bem claro ao homem os seus deveres, revelando também as suas debilidades, as suas carências e auxiliando o homem a discernir entre o bem e o mal. E como tal, a lei moral de Deus, ela é aplicável a todas as épocas e ocasiões, e assim ela foi apresentada pelo Senhor Jesus Cristo, como sendo uma lei que não passa, uma lei que é aplicada a todos, em todos os lugares, em todas as épocas. Em nenhum momento você vai perceber no ministério do Senhor Jesus Cristo ele abolindo a lei moral. Agora, onde é que essa lei moral está resumida? Isso é muito interessante nós observarmos, falando a respeito especificamente da lei moral, que será o foco do nosso estudo. Uma vez que ela é o padrão a ser observado pelo homem em todas as épocas, Deus, para facilitar a compreensão, a memorização dela, resumiu a sua lei moral em diversos momentos na Sagrada Escritura e na história da salvação. Primeiramente, Deus resumiu a sua lei moral nas 2 tábuas que foram dadas a Moisés, isso é, nos 10 mandamentos. Deus resumiu a sua lei moral, apresentando-a formalmente ali a Moisés e ao seu povo, registrando ali de forma sucinta, em 10 mandamentos, tudo aquilo que ele requer de nós, para a glória dele, para o benefício do seu povo. Mas, em segundo lugar, o Senhor Jesus, em seu ministério terreno, quando questionado pelos fariseus, ele fez um resumo dos 10 mandamentos. Os fariseus perguntaram a ele qual era o maior dos mandamentos. Jesus, em sua resposta, ele não vai citar nenhum mandamento do decálogo, mas ele faz um resumo dos 10 mandamentos, conforme nós podemos observar lá em Mateus capítulo 22, verso 37, quando o Senhor Jesus, respondendo, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o primeiro grande mandamento, e neste primeiro grande mandamento, o Senhor Jesus Cristo, ele resume a primeira tábua da lei, que continha basicamente os mandamentos de 1 a 4, que tratam especificamente da nossa responsabilidade, dos nossos deveres para com Deus. Então, esse primeiro mandamento resume a primeira tábua, que continha os 4 primeiros mandamentos referentes à nossa responsabilidade e os nossos deveres para com Deus. Em seguida, o Senhor, na sua resposta, cita o segundo grande mandamento, no verso 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Este segundo mandamento resume a segunda tábua da lei, os mandamentos de 5 a 10, que tratam das nossas obrigações para com o nosso próximo. E aqui, queridos, nós vamos perceber que Cristo resumiu os 10 mandamentos em 2 grandes mandamentos que são marcados, caracterizados
pelo amor, o amor a Deus sobre todas as coisas e o amor ao próximo como a nós mesmos. Mas o segundo ponto que eu considero como sendo fundamental para o entendimento dos 10 mandamentos é compreendermos a relação de Cristo com a lei de Deus. O segundo ponto a destacar, meus queridos, nestes aspectos introdutórios aos 10 mandamentos, é a relação de Cristo com a lei. Compreender esta relação é fundamental para entendermos corretamente qual é o papel dos 10 mandamentos na vida do cristão. E aí eu quero destacar alguns pontos aqui, alguns tópicos neste ponto a respeito de Cristo e a lei. Primeiro, Cristo, ele cumpriu a lei. Cristo cumpriu a lei. Como nós sabemos, o Senhor Jesus Cristo, como judeu, nasceu debaixo do regime da lei. E a razão pela qual ele nasceu debaixo da lei foi justamente para que ele cumprisse a lei. E ele de fato a cumpriu, satisfazendo todas as suas exigências. Ele não veio para revogar a lei, como infelizmente muitos estão ensinando nos nossos dias. Antes, ele veio para cumpri-la. Vejamos o que o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensina em Mateus capítulo 5, verso 17 a 18. Ele diz: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Então, 2 pontos que ficam claros aqui nesta passagem. Primeiro, Cristo veio para cumprir a lei. A lei seria cumprida totalmente, em todas as suas exigências, em todas as suas modalidades, cerimonial, civil e moral. Não houve qualquer aspecto da lei que o Senhor Jesus não tenha cumprido. Ele obedeceu a todas as exigências da lei de maneira perfeita. E como se não bastasse, ele também tomou sobre si a maldição da lei, resultante dos nossos pecados. E desse modo o Senhor Jesus adquiriu uma justiça perfeita para todos aqueles que nele creem. Mas esse texto também nos ensina que a lei moral de Deus, ela tem um caráter absoluto, que ela jamais passará e que ela não pode, não deve ser alterada. Essa verdade fica claro aqui quando o Senhor Jesus afirma: nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Então, os mandamentos do Senhor, eles não se tornam obsoletos, eles não podem ser mudados, eles não podem ser alterados, porque esta é a lei de Deus. Ela, de fato, reflete o caráter de Deus, logo ela não precisa de mudanças. Mas, ainda tratando a respeito desta relação de Cristo com a lei, como nós vimos, Cristo cumpriu a lei, mas é importante também deixar claro que Cristo, ele interpretou a lei de maneira perfeita, concedendo à sua igreja a verdadeira interpretação dos mandamentos de Deus, da lei moral. E veja que o Senhor Jesus afirma em Mateus 5, verso 21 e 22. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Veja, algumas pessoas que leem esse texto, especialmente quando o Senhor Jesus diz assim: ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Pessoas afirmam que Jesus está aqui deixando a lei para trás,
e está estabelecendo ou criando uma nova lei. E veja, queridos, isto é um erro. Afirmar isto é um terrível erro. Na verdade, o que nós precisamos entender é que Jesus, como Filho de Deus, ele é o grande intérprete da lei. O que Jesus está fazendo aqui, queridos, não é estabelecer uma nova lei. Antes ele está arrancando o erro da falsa interpretação dada pelos fariseus e dando à lei a sua devida interpretação. Naquela época, nós sabemos, o judaísmo se preocupava muito com os aspectos externos da lei. Eles se preocupavam muito com a aparência. E eles resumiam a lei de Deus a aspectos externos. Jesus mostra, queridos, que essa não é a interpretação correta da lei. Ele ensina que a lei de Deus, ela pode ser quebrada interiormente, dentro do nosso coração. Por exemplo, o texto que nós lemos, onde vai ser dito que aquele que odeia seu irmão já é culpado de quebrar o 6º mandamento. Mas na frente o Senhor Jesus vai falar que aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela. Então você vai perceber, queridos, que Cristo, ele trouxe ali uma interpretação que os fariseus não tinham da lei de Deus. Porque Cristo é o fiel intérprete da lei. Mas em terceiro lugar, Cristo é o fim da lei. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 10, versículo 4, ele diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Veja, há um entendimento errado de que as palavras deste verso afirmam que com a vinda do Senhor Jesus Cristo, a lei perdeu a sua validade. A lei chegou ao fim, no sentido de que ela não mais está vigorando para o cristão em nossos dias. Entretanto, em que sentido nós podemos entender que Cristo é o fim da lei? Veja, o sentido da palavra fim aqui é propósito, intenção, finalidade. Ou seja, o propósito da lei era apontar para Cristo. O apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, ele vai inclusive ensinar que a lei serviu de aio para nos conduzir a Cristo. E a palavra aio ali é a palavra de onde vem, no grego, de onde vem a palavra pedagogo, aquele que conduz. De modo que a função da lei era justamente essa: conduzir o homem a Cristo. Então, quando Deus concedeu a sua lei a Israel, foi para que Israel visse na lei a sua própria incapacidade de cumpri-la. E uma vez tendo compreendido isto, correr para Cristo. Logo, eu gostaria de destacar, queridos, 2 aspectos pelos quais podemos entender que o fim da lei é Cristo. Primeiro, a intenção de Deus na lei é conduzir os homens a Cristo, conduzir pecadores a Cristo. A lei não apenas apresenta a nossa incapacidade de obedecermos perfeitamente a Deus, como também nos mostra que precisamos de alguém que faça isso em nosso lugar. A lei não apenas restringe o pecado no homem, mas também revela a Cristo. Ela não somente ameaça com as suas maldições, mas também mostra o socorro que pode ser encontrado na pessoa de Cristo Jesus. Segundo, a intenção de Deus na lei é justificar o pecador por meio de Cristo. Isso acontece quando a obediência de Cristo à lei é imputada àquele que crê. E Cristo então se torna o nosso fiador
A lei, ela é cumprida em Cristo por nós. Pela fé, a justiça de Cristo é atribuída ao pecador e ele agora é justificado no tribunal de Deus. Então, é nesse sentido, queridos, que o fim da lei é Cristo. Não significa dizer que a lei ela não está vigorando para o cristão hoje, como infelizmente alguns interpretam. Então, dentro desse estudo a respeito dos mandamentos de Deus, precisa estar bem fixado em nossas mentes essa relação de Cristo com a lei. Precisamos entender estes pontos que foram colocados aqui, que Cristo, meus queridos, ele cumpriu a lei de Deus perfeitamente. Foi o único que foi capaz de cumprir todas as demandas da lei, satisfazer todas as exigências da lei. Segundo, que Cristo foi aquele que de fato interpretou a lei, ele não criou uma nova lei, como que dizendo assim, olha, o que vocês viram daqui para trás não vale mais de nada, agora eu vou estabelecer algo novo. Isso é estranho às Escrituras. Ele é o fiel intérprete da lei. E também ele é o fim da lei. Ou seja, a lei, ela tinha como finalidade nos conduzir a ele. E agora eu gostaria então de tratar a respeito de um terceiro ponto, que eu considero também fundamental nesses aspectos introdutórios ao estudo dos 10 mandamentos, que é a lei e o crente. Eu acho que é muito importante nós entendermos esta relação que agora o crente tem com a lei de Deus, porque também há muitas distorções, há muitas falsas interpretações e muitos erros a respeito disso. Então eu gostaria também de destacar alguns pontos, alguns tópicos neste ponto. Primeiro, o crente obedece à lei em Cristo para a salvação. Esse é um ponto fundamental que precisa estar muito claro em nossas mentes. É interessante, eu gostaria de começar falando um pouco a respeito daquele encontro que o Senhor Jesus Cristo teve com o jovem rico. Os irmãos lembram que em um determinado momento do ministério do Senhor Jesus, um jovem rico se aproximou dele e fez a seguinte pergunta: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus então responde ao questionamento dele, apresentando-se como Deus, primeiramente, e em seguida Jesus coloca diante daquele jovem a lei. Ele começa a citar os mandamentos, dizendo: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra teu pai e a tua mãe. E veja, a intenção do Senhor Jesus Cristo, ao colocar diante daquele rapaz a lei de Deus, era justamente para que ele pudesse, naquela hora, observar aqueles mandamentos e reconhecer a sua completa incapacidade de cumprir aqueles mandamentos. Mas qual foi a resposta que o rapaz deu? Ele disse: mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. E aí Jesus então vai citar o primeiro mandamento aplicado para a vida dele. O Senhor Jesus vai dizer assim: tá bom, então já que você cumpre todos os mandamentos, vamos ver. Vou começar pelo primeiro. Vai e vende tudo que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Veja, o ponto que eu gostaria de ressaltar aqui nessa história, queridos, é que essa resposta que o Senhor Jesus Cristo deu ao jovem rico, ela não é apenas uma figura de retórica, mas é um requerimento real. Temos que cumprir os mandamentos, mas nós não somos capazes de cumprir. A lei requer de nós que sejamos perfeitos no seu cumprimento, mas nós não somos capazes de fazê-lo.
Precisamos de alguém que dê à lei aquilo que a lei exige em nosso lugar, porque nós não somos capazes. Logo, necessitamos que alguém providencie para nós uma obediência perfeita à lei, para que possamos ser salvos. E aí é importante entender como é que isso acontece. É importante nós entendermos como é que Cristo obedeceu à lei de Deus em nosso favor para a nossa salvação. E aí nós precisamos entender essa obediência de dois modos. Primeiro, a obediência ativa de Cristo. Precisamos entender o que é que significa a obediência ativa de Cristo. A obediência ativa de Cristo refere-se à sua perfeita e total conformidade com a lei de Deus, desde o seu nascimento até a cruz do Calvário. Jesus, ele cumpriu perfeitamente todos os mandamentos, satisfazendo os requisitos positivos da lei em nosso lugar. Veja, ele não apenas evitou o pecado, mas ele também viveu uma vida justa, ativamente, realizando tudo o que Deus requer do ser humano. Todas as demandas da lei, todas as exigências da lei, Cristo obedeceu. É justamente por isso que o apóstolo Paulo, lá em Romanos 5,19, ele vai dizer o seguinte: porque como pela obediência de um só homem, muitos se tornaram, porque como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Veja, ele está falando aqui da desobediência de Adão, mediante a qual muitos se tornaram pecadores. Por outro lado, há um segundo representante, o Senhor Jesus Cristo, por meio de quem, por meio da obediência dele, muitos se tornarão justos. Então, essa obediência de Cristo, ativa, ela é creditada, ela é imputada, ela é depositada para nós mediante a fé. Assim, diante de Deus, o cristão é considerado como sendo alguém que obedeceu a lei perfeitamente. Por quê? Porque ele está revestido da justiça de Cristo. Então, o crente obedece à lei em Cristo, pois a justiça do próprio Cristo lhe foi imputada quando nós cremos nele. Então, essa é a obediência ativa de Cristo. Agora, há um segundo aspecto da obediência de Cristo à lei que diz respeito a nós também. É a obediência passiva de Cristo. Precisamos compreender a obediência passiva de Cristo também. A obediência passiva refere-se à sua submissão voluntária ao sofrimento e à morte, à maldição da lei que deveria recair sobre nós transgressores. Cristo assumiu a nossa dívida, Cristo pagou a nossa conta, Cristo sofreu as penalidades da lei em nosso lugar, por causa dos nossos pecados. Ele se colocou, o texto bíblico diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Cristo não apenas viveu a vida que deveríamos viver, mas também morreu a morte que nós merecíamos morrer. Obediência ativa e obediência passiva. De onde vem isto? É importante nós entendermos. Isto vem lá de Adão. Veja, quando Deus criou Adão e o colocou ali no Éden, Adão, ele estava num estado probatório. Então, ele não tinha pecado, mas ele estava num estado probatório. E Deus colocou duas árvores no jardim,
a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Se Adão comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele morreria, conforme Deus havia dito. Se ele comesse da árvore da vida, aquela condição na qual ele estava seria perpetuada, porque Adão, ele não tinha ainda a imperdibilidade da vida. Ele ainda não tinha, nesse aspecto, a vida eterna. Não tinha essa condição na qual ele se encontrava perpetuada eternamente. Só que aí ele cai. E aí quando ele cai, ele não só não tem essa vida eterna, como ele também não tem agora salvação. Ele precisa de salvação, porque ele é pecador. Então é por isso que Cristo veio como nosso segundo Adão, para cumprir toda a exigência da lei, fazer aquilo que Adão não fez, que foi obedecer à lei de Deus, para nos dar a vida eterna. E Cristo também teve que morrer para nos dar salvação, pagando pelos nossos pecados, porque nós agora, por conta da queda dos nossos pais, nos tornamos devedores de Deus, devedores da lei. A maldição da lei está sobre nós. Então é por isso que era necessário obediência ativa e obediência passiva. Então, no que diz respeito à nossa salvação, nós cumprimos a lei em Cristo. O cristão, ele cumpre a lei em Cristo. Quando nós de fato depositamos a nossa fé no Senhor Jesus Cristo, nós somos justificados por Deus. Então, a nossa justiça é a justiça de Cristo. A nossa justiça não é a nossa própria justiça, como era a justiça do jovem rico. O jovem rico confiava na sua própria justiça. Nós não confiamos na nossa própria justiça, mas na justiça de Cristo. Segundo, o crente obedece à lei por amor e gratidão a Cristo. Uma vez que a lei mostra o meu estado de pecado, de merecida condenação, eu então corro para o Senhor Jesus Cristo, sou salvo por Ele, agora eu o recebi o seu amor, eu também agora desejo mostrar o meu amor para com Ele, fazendo a vontade dEle, buscando agradá-lo. E como eu faço isso? Obedecendo aos seus mandamentos. O Senhor Jesus Cristo vai dizer em João 14:15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Na continuação do próprio texto, do capítulo 14, versículo 21, Jesus diz assim, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a Ele. Então, queridos, veja, claramente o Senhor Jesus Cristo mostra que aqueles que o amam vão sim buscar cumprir os seus mandamentos. O próprio apóstolo João, ao escrever a sua carta, ele vai dizer que a obediência aos mandamentos é uma evidência da nossa salvação. Lá em 1 João capítulo 2, versículos 3 e 4, ele diz assim, ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Então, a obediência aos mandamentos é uma evidência da nossa fé, da fé salvadora. Aquele que é salvo, ele vai sim, em amor e gratidão a Deus, pela salvação que ele recebeu, buscar obedecer aos mandamentos do Senhor. Ao mesmo tempo, o Senhor Jesus, ele não nos deixa inseguros quanto
ao que Ele quer de nós. É interessante que a própria lei de Deus, ela é uma demonstração da graça de Deus. O próprio fato de Deus mostrar, revelar, anunciar a sua vontade para as nossas vidas, isso é graça de Deus, favor imerecido da parte de Deus. E nós temos na lei de Deus, de forma muito clara, objetiva, não é, aquilo que Deus requer de nós. O crente, ele não obedece à lei para a salvação, mas por amor e gratidão, visando a santificação para a glória de Deus, para a glória de Cristo, para a glória do Espírito. Ainda a respeito do cristão e a lei, ela se tornou para nós cristãos instrumento de santificação. Veja, Lutero afirmou: a lei me leva a Cristo para a justificação, e Cristo me manda de volta a lei para a santificação. Veja, a graça que salva é a mesma graça que educa. A lei de Deus, longe de ser descartada após a conversão, ela recebe um papel importantíssimo na vida do cristão. Aquele que é salvo pela graça, justificado pela fé em Cristo Jesus, e que agora deseja viver de maneira agradável a Deus. Mas como saber então o que agrada a Deus? A resposta está na lei de Deus. Logo, a lei, ela se tornou esse instrumento mediante o qual eu sou santificado, eu sou transformado conforme a imagem de Cristo. Ela se tornou nessa regra de fé e prática para a minha vida. A lei é uma expressão do caráter moral de Deus. Quando nós meditamos nela, quando nós a obedecemos, nós somos transformados conforme a imagem do seu Filho Jesus Cristo. Quarto, o crente é beneficiado por cumprir a lei. Veja, os mandamentos, eles não são uma mera proposição ou uma abstração teórica. Não. Eles são prescrições que foram dadas pelo Deus que foi o Criador do ser humano, aquele que conhece a mim e a você melhor do que ninguém. E quando então nós fazemos aquilo que o nosso Criador nos ensina através da sua lei, quando nós seguimos a lei de Deus, nós vivemos melhor e em harmonia, não apenas com o nosso Deus, mas também com o nosso próximo, com a própria criação de Deus. Então, o resultado dos mandamentos de Deus são bênçãos para a nossa vida. São vidas ajustadas, que desfrutam de paz, que desfrutam de tranquilidade, famílias fortes, pais que com sabedoria e amor criam os seus filhos, filhos que obedecem aos seus pais. Então a lei de Deus, ela tem esse aspecto tão importante que é preventivo. Quando nós a obedecemos, somos livres de muitos males, somos poupados de muitos sofrimentos. Então, diante disso, eu gostaria de concluir o nosso estudo desta manhã, trazendo algumas aplicações para as nossas vidas. Primeira aplicação, eu gostaria de me dirigir para você que confia em sua obediência à lei para alcançar a salvação. Você que confia em si mesmo para alcançar a salvação. Você pode até tentar viver uma vida aparentemente correta, sendo um bom cidadão aos olhos dos outros, uma pessoa tida como religiosa, mas a verdade é que a lei de Deus, ela exige de todo ser humano perfeição. Não só em ações,
mas em palavras, pensamentos, desejos e intenções do coração. Isso significa que nós estamos perdidos, completamente, indiscutivelmente. O Senhor Jesus disse que o maior mandamento é amar a Deus de todo o coração, de todo o nosso entendimento e de toda a força. Você realmente acredita que você faz isso? Que você faz isso perfeitamente? E amar ao próximo como a ti mesmo? Você realmente acredita que você ama ao seu próximo desta forma? Veja, se você pensa assim, você está exatamente na mesma condição do jovem rico, iludido, caminhando para o inferno. Você acha que você é cumpridor dos mandamentos de Deus, mas lembre-se, Deus não te deu os mandamentos para que você, pecador, fosse observá-los para a salvação, mas para que você, pecador, corresse para Cristo, reconhecesse a sua incapacidade e depositasse em Cristo a sua fé e confiasse não na sua obediência à lei, mas na obediência dele por você. A palavra de Deus afirma: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então Deus não nos deu a sua lei para que através da obediência a ela nós fôssemos salvos, mas para que pudéssemos enxergar quão pecadores somos e quão necessitados somos do Senhor Jesus Cristo. A salvação, ela não vem pelo que você faz, mas pelo que Cristo fez por você. A sua única esperança é se voltar para Ele em arrependimento e fé. Que você possa, então, reconhecer que você é um miserável pecador e que você carece de Cristo. A segunda aplicação, gostaria de me dirigir para você que foi justificado pela fé. Devemos obedecer aos mandamentos por gratidão e amor. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele vai dizer em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Ou seja, se você perguntasse a Deus: Senhor, eu sou muito grato a Ti pela grande salvação que o Senhor me concedeu. O Senhor me resgatou da maldição da lei, o Senhor me resgatou do sofrimento indizível e eterno no inferno, no lago de fogo do enxofre. Agora eu quero manifestar ao Senhor toda a minha gratidão, todo o meu amor, porque o Senhor foi muito misericordioso, muito bondoso, muito gracioso comigo. Como é que eu posso fazer? E aí a resposta de Deus para você vai ser justamente essa: não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e daí por diante. Ou seja, obedeça aos meus mandamentos. O amor a Cristo nos leva a dizer, como o salmista no Salmo 119, versículo 97, quanto amo a tua lei, é a minha meditação o dia todo. Terceira aplicação para aqueles que são crentes. Veja, nós precisamos entender que a lei, ela é nossa aliada nesse processo de santificação. Se você está em Cristo, a lei de Deus, ela já não é mais uma ameaça contra você, no sentido de que ela não mais te condena. A lei antes mostrava o seu pecado e te condenava. Agora ela continua mostrando o teu pecado, mas não para te condenar, e sim para te conduzir à semelhança de Cristo. A lei, ela é como um espelho que revela onde ainda nós precisamos ser tratados, ser
transformados, ser purificados. Ela nos orienta no caminho da vontade de Deus, como diz o apóstolo Paulo: a lei é santa e o mandamento é santo, justo e bom. Romanos 7,12. E como o mesmo apóstolo Paulo também nos diz, a fim de que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, queridos, veja que a lei de Deus, ela é nossa aliada na santificação. Os servos de Deus, no decorrer da história da salvação, que entenderam isso, eles se apegaram à lei de Deus. E aí você vai entender por que o salmista, ele fala da lei de Deus de maneira tão cheia de amor, tão apaixonada, tão sedento, porque ele sabe da importância da lei para a sua vida, para a sua santificação, para torná-lo cada dia mais parecido com o seu Deus. Então, queridos, não podemos tratar os mandamentos de Deus como se fosse algo estranho à vida cristã. Não é algo estranho. É algo que faz parte necessariamente da vida cristã. Eles são agora instrumentos do Espírito Santo para moldar você e a mim conforme a imagem de Cristo. Cada mandamento, cada um dos mandamentos aponta para o caráter de Deus e mostra como viver de modo digno da nossa salvação. Obedecer aos mandamentos não é voltar à escravidão, é viver como filhos, é viver em liberdade, é viver realizando de fato a vontade do Pai. E nós queremos fazer a vontade do Pai. Quarto e último, não esqueçamos que a lei serve como proteção contra o pecado. Veja, o cristão, ele precisa entender isto. A lei de Deus também atua como uma cerca de proteção em sua vida. Ela não apenas orienta o caminho da santificação, mas também serve como um freio, como um alerta que impede de seguirmos a trilha do pecado, o caminho que conduz à destruição. O salmista declara claramente: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, queridos, veja, a lei de Deus, ela funciona como um lembrete constante dos perigos do pecado, das consequências daqueles que desobedecem à vontade de Deus. Ao trazer à sua consciência a gravidade do pecado, a lei, ela vai atuar como sendo esta barreira, ela vai te ajudar a resistir o pecado, resistir a tentação, discernir o erro, vai te ajudar a se tornar mais vigilante. Então, não ignore esses limites que Deus estabeleceu para nós. Eles não são muros de uma prisão, não, eles são sim barreiras de proteção, erguidas pelo amor de Deus, para que você não seja enlaçado pelo pecado e, consequentemente, sofra as consequências danosas do pecado em sua vida. Então, a obediência aos mandamentos, ela nos livra, meus queridos, de pecarmos contra o nosso Deus. Se você é um crente em Cristo Jesus, você sabe o quão doloroso é pecar contra Deus, o quanto isso machuca, fere e nos faz sofrer. Então, você não quer pecar contra Deus? Obedeça aos mandamentos dele. Saiba que também os mandamentos do Senhor vai livrar você de muitas dores, vai livrar você de muitas culpas, conflitos e cicatrizes que o pecado deixa na nossa vida.
Então, quem anda nos caminhos do Senhor não é poupado de todo o sofrimento, porque como nós somos pecadores, estamos no mundo caído, nós estamos sujeitos ao sofrimento aqui nesta terra, mas é preservado de muitos sofrimentos desnecessários e que muitas vezes nós somos os próprios causadores dele por causa dos nossos pecados. Que Deus então nos ajude nessa jornada. Hoje foi apenas uma introdução. Se Deus nos der a graça, no próximo domingo estaremos começando o estudo do prefácio e do primeiro mandamento. Que Deus nos abençoe. Amém. Amém.